Queridos, com muita alegria, senhor presidente, pastor Raposo, presidente da SEADEMA, com a sua respectiva família, pastor Raifran, primeiro vice-presidente e respectiva família, senhores convencionais, igreja, autoridades aqui presentes, em nome do meu pastor, reverendo José Orisvaldo Nunes de Lima, transmito-lhes a paz do Senhor. Eu quero, antes de tecer os agradecimentos, ler o texto para que possais voltar aos vossos assentos. Amós, capítulo 9, versículo 11. Eu quero ler uma parte do versículo que diz: naquele dia tornarei a levantar a tenda de Davi, que caiu, e taparei as suas brechas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e edificarei como nos dias da antiguidade. Ponto, vírgula. Queiram tornar os vossos assentos, por favor. Enquanto gostaria de citar nomes, mas quero agradecer a Deus pela vida do presidente de honra, meu amigo, pastor Pedro Aldi, sua muito digna família, pastor Bezalael, presidente da convenção Alir do Piauí, e em seu nome a todos os demais pastores aqui presentes de outras convenções. É muito bom vê-los. Quero reverenciar pastor Uziel, alegria rever pastor Spurgeon, pastor Ricardo, pastor Reinero, e agradecer a receptividade, o carinho de me conduzir, de me receber, representando a cada um de vós, o pastor Manuel Costa e a sua família. Muito obrigado pelo carinho. Queridos, reverencio as autoridades políticas aqui presentes, Sua Excelência, senhora senadora, senhora deputada, excelentíssimas, senhora prefeita. É muito bom estar convosco no vosso município e quero agradecer-lhes por me receber de uma forma que me tem dado a oportunidade de por várias vezes, e eu oro para que Deus continue abençoando a vossa gestão. Queridos, eu sei que a hora já passou e eu aprendi que quando nós chegamos na casa de uma visita, nós não devemos mexer nos móveis. Se o móvel está assim, eu, como visitante, posso até não concordar, mas não devo mexê-lo se um dia eu quiser voltar. Então, sabendo que o culto termina de 9, mas eu estou com a autorização do mordomo da casa, então me aguente aí mais um pouco, que eu saí desde 2 horas da manhã que estou viajando, e seria inconsciente e até feio da minha parte não dar pelo menos a palavra pastoral. Eu quero tomar por base esse texto para trazer ao nosso entendimento de uma forma celebrativa acerca do privilégio que nós temos. Os irmãos hão de convir que o profeta Amós é usado em um período de ruínas. E quando nós analisamos o contexto para chegarmos a este momento,
Especificamente hoje, quero discorrer um pouco sobre a Bíblia Sagrada, para que nós celebremos com mais vigor, com mais vida este dia. Os irmãos hão de convir que a Bíblia nos mostra uma queda de uma classe chamada angelical. Esta classe era a única classe que tinha a responsabilidade de elevar do planeta Terra aos céus adoração, chamada anjos. Ezequiel nos dá uma deixa de como funcionava. Portanto, o ensoberbecer veio e Lúcifer encheu o coração de orgulho e quis ser igual ao Criador. E com isso, o juízo vem, eles são presos para o juízo final e a terra é submersa. Então houve um período de que a terra não se relacionava mais com Deus por conta do erro dos anjos. Quando nós vamos ao livro do Gênesis, a Bíblia diz que Deus dá ordem às águas para que se retire da face da terra e haja separação entre ambas. Deus chamou a porção seca de terra e as águas de mares. Então Deus vai investir na criação como um todo, trazendo um foco de luz para o homem e a terra. Agora, o capítulo 2 do Gênesis, a Bíblia diz que Deus criou o ser humano um pouco menor que os anjos, mas o coroou de glória. O capítulo 2, versículo 8, Deus estabelece geograficamente um lugar chamado Éden. Este é o único lugar no Gênesis de relacionamento entre Deus e o ser humano. Observem que a terra de novo tem adoradores. Mical, a terra tem seres humanos que vão elevar tributos de adoração a Deus. Capítulo 3 do Gênesis, este lugar é deteriorado pelo pecado e o homem é destituído da adoração, da presença de Deus, e o único lugar em que Deus geograficamente se relacionava com o homem é danificado, é fechado, é trancado, se podemos chamar igreja. A Bíblia diz que a igreja é fechada, proteção para o homem não entrar mais e o adorar e comer da árvore da vida, e destituído é da glória de Deus. O capítulo 6 do Gênesis mostra uma degradação no contexto terra generalizada, uma degradação moral e espiritual, e o dilúvio varre o Éden, a igreja desaparece. Capítulo 8 do Gênesis, sobreviventes pela graça, Noé e seus filhos são tirados da arca, e Deus faz voltar ao princípio, pede e autoriza que as águas se afastem da terra, e as águas assim fazem. Então Deus dá ordem à geração de Noé para que encham a terra. Este encher é confiança de novo, é Deus querendo habitar entre os seres humanos de novo. Porém, o capítulo 11 do Gênesis, o pecado deteriora a geração de Noé. Então, afastada,
se espalha pela terra sem ter relacionamento com Deus. Aí vem o capítulo 12 do Gênesis. Aí diz a Bíblia que Deus vai investir pesado em relacionar-se com o ser humano. Capítulo 12 do Gênesis, versículo 3, diz a Bíblia que Deus diz a Abraão que por meio dele ia abençoar todas as famílias da terra, plural. Então, Deus, por meio de Abraão, investe em um projeto espiritual para que possa habitar entre os seres humanos de novo. Observem que Mateus capítulo 1, versículo 17, ele faz questão da forma geracional. Ele diz que de Abraão até Davi são 14 gerações que Deus investe. Esta primeira geração, Deus vai trabalhar em um relacionamento íntimo. Por meio de Isaac e por meio de Jacó, o projeto Israel se desenvolve. O único povo que é escolhido por Deus de forma condicional, fazer Deus descer na terra de novo de forma contundente. Porque me ajuda no retorno se possível for, porque desde o Gênesis capítulo 3, não havia mais relacionamento íntimo. Então Israel vai para o Egito, cerca de 430 anos, sem relacionamento com Deus. Relacionamentos de intimidade zero. Aí Deus vem por meio de Moisés, me permita ser rápido, e vai tirar Israel do Egito. Então Deus tira os judeus, ou Israel, do Egito, por meio de Moisés. Se apresenta, porque aquela geração politeísta não conhecia Deus. Então Deus se apresenta por meio das pragas, pela abertura do mar. E aí, depois que o mar se abre, o povo conhece Deus e começa a dizer: nós temos um Deus que salva, nós temos um Deus que livra, e Ele é a nossa bandeira. Então, eles saem pelo deserto, por um período de 3 meses, eles chegam e acampam na planície do Monte Sinai. Quando eles se acampam na planície do Monte Sinai, aí Deus vai tratar de relacionamento. Diz Moisés: propõe ao meu povo uma aliança de fidelidade. Moisés propõe o povo, Êxodo 24, versículo 3, diz o povo que está disposto a cumprir tudo quanto Deus falou. Agora há uma aliança. Agora Moisés faz um ritual com sangue de novilho para selar a aliança. Quando a aliança é feita, então Deus vai trabalhar de forma excepcional. De que forma, pastor? Saímos do capítulo 24 do Êxodo, entramos no 25. Então há uma aliança. Agora Deus vai trabalhar em habitar na terra de novo por meio de Israel. Aí diz o capítulo 25, a partir do 1º versículo, que Deus pede oferta ao povo para construir uma casa para ele morar, chamada tabernáculo. Quando do capítulo 25 do Êxodo ao versículo 9, então os irmãos vão ver as ofertas. Porém, agora Deus vai instituir a primeira peça a ser construída. Capítulo 25 do Êxodo, versículo 10. Farás para ti uma arca. A arca era o símbolo da presença. A arca era o símbolo de que Deus estaria no meio do povo e guiaria o povo. A primeira peça que ele pede para ser construída é a arca.
Porém, Moisés constrói a arca. Aí Deus vai trabalhar durante 15 capítulos para concluir Moisés a casa que ele ia descer, porque desde o Gênesis não descia de forma coletiva. Então, quando nós vamos para o capítulo 40 do Êxodo, aí diz o versículo 33, Moisés acabou toda a obra do tabernáculo. Versículo 34, quando o tabernáculo terminou, aí diz que a glória de Deus desce na terra e enche a tenda da congregação, de maneira tal que Moisés não entrava na tenda, porque a glória, a presença de Deus enchia o tabernáculo. Agora Deus está em um lugar móvel chamado tabernáculo para o ser humano o adorar. Quando nós saímos do livro de Êxodo, vamos para Levítico, já que tem uma aliança de sangue, já que tem agora um tabernáculo, aí Deus vai trabalhar em como se chegar o povo e o povo se chegar a ele. O livro de Levítico vai começar com os sacrifícios, com as ofertas, com os holocaustos. Capítulo 2, versículo 13, disse Deus à casa de Arão: de todas as ofertas que vocês ofertarem a mim, não esqueçam de colocar sal, que é o sal da aliança entre mim e você. Veja que agora Deus vai fazer um pacto de relacionamento duradouro, ou seja, quase que inquebrável, por meio do sal, porque o sal é perene, os seus nutrientes ou ingredientes são perenes e eles são duradouros. Na época, o sal queria dizer, por exemplo, eu e o pastor Spurgeon éramos hebreus e queríamos fazer uma aliança de intimidade, de relacionamento duradouro. Então eu dizia a ele: Spurgeon, pastor, vai na minha casa e vai comer do meu sal. Ele ia, eu ia na casa dele e comia do sal dele, e ali com o sal celebrava uma aliança duradoura. E quando alguém duvidasse da nossa amizade, da nossa intimidade relacional, ele dizia: há sal entre nós. Não precisava dizer mais nada, ele estava dizendo: a nossa aliança não tem fim e é duradoura. Aí Deus faz a aliança no capítulo 2, versículo 13 de Levítico. Agora esta geração tem intimidade com Deus por meio dos sacrifícios, por meio dos rituais. Deus descia e enchia a casa. Porém, com esta geração, ela só chega até o capítulo 14 de Número. Quando esta geração, ela chega em Número, ela desacredita em Deus em face aos gigantes da terra prometida. Aí esquecem a aliança duradoura. Aí Deus diz a Moisés que esta geração que saiu do Egito de 20 anos para cima não vai entrar na terra que eu prometi, porque não acreditaram em mim. Então vem Deus e não vai desistir. Deus poderia desistir ali, porque o lugar dele descer foi contaminado pela incerteza do povo. Mas Deus diz: não, Moisés, eu vou investir. Mateus diz: 14 geração, esta primeira. Aí Deus diz a Moisés: eu não vou desistir, eu vou fazer entrar na terra, eu vou me aproximar da geração nova, a de 20 anos para baixo, que saiu do Egito. Aí vem Número 18, 19, da antiga, só Josué e Caleb. A esta primeira geração vai ter uma segunda etapa. Aí Deus agora diz a esta nova geração: quando vocês sacrificarem, eu faço de novo um compromisso com vocês, e agora com vocês, com os vossos filhos, com as vossas filhas, com as vossas descendências, com a aliança de sal. O sal é tido pela segunda vez. Agora esta geração vai entrar na terra prometida. A geração de Número entra em Deuteronômio. Deuteronômio, segunda lei, segunda oportunidade, capítulo 8, a
lei é dita como a primeira. Deus dizendo, os vossos pais erraram, eu vou acreditar de novo e vou dar a mesma lei para vocês não cometerem o mesmo erro. Então é esta geração que vê o Jordão se abrir, é esta geração que vê a muralha de Jericó implodir, é esta geração que ouve da boca de uma prostituta, sem YouTube, sem Instagram, sem Facebook, a maior expressão de grandeza do soberano. Eles ouvem Raabe dizer, todo mundo em Jericó e na região, desde o rei até o menor, sabem que o Deus de vocês tem vindo na frente e destruído os vossos inimigos, e que o Deus de vocês é Deus em cima no céu e é Deus embaixo na terra, aleluia, e Ele habita no meio de vós. Então esta geração, ela vai entrar na terra prometida. Chegamos no livro dos Juízes, capítulo 2, versículo 8, morre Josué, versículo 9, são congregados, versículo 10, toda aquela geração que viu tudo isso foi congregada e sepultada junto com Moisés. Versículo 10, levantou na primeira geração, a Bíblia diz, uma nova geração, dentro das primeiras 14, que não conhecia Deus e não tinha visto os seus milagres, mas isso é só questão de entendimento, porque os hebreus passavam para o filho quem era Deus e o que ele fazia, ou seja, havia um memorial no capítulo 4 de Josué, Deus já prevendo, quando teus filhos perguntar o que essas pedras significam, diga o que eu fiz, eu abri o Jordão de ribanceira a ribanceira, eu habitei no meio de vós e fiz vocês passar a pé enxuto. Mas esta geração de juízes não levou em conta a história, quis viver como queria, não deu valor à presença de Deus e perdeu o melhor de Deus. Aí termina o livro dos Juízes dizendo que esta geração não tinha rei, não tinha líder e cada um fazia o que queria. Aí quando é que ela termina? Disse Mateus, de Abraão até Davi, sem a glória, sem a presença, sem valorizar, se deterioraram pelo pecado e Deus não descia mais, porque o tabernáculo estava lá, a arca estava lá, mas só estava de enfeito, porque se há tabernáculo, se a casa, se é bonita, se é grande, não importa, o que importa é a presença, é a arca está lá e os crentes estão santos. Se não tiver, é só ajuntamento, se não tiver, é mais um prédio público, mas se a presença tiver, é a igreja, é a vencedora, ela é a genuína. Desprezam Deus. Tem muito lugar por aí, não estou dizendo isso para enfeitar sermão, é porque eu ando o Brasil e o mundo, que tem igrejas lindas, bonitas de saltar os olhos, mas os cultos parecem mais funeral. Mas eu louvo a Deus que no nosso Nordeste, no Maranhão, em pé, Lago da Pedra, está se descendo uma igreja poderosa, que a presença de Deus vai estar nela.